Muito bem, meus irmãos, trazendo mais um vídeo aqui para o Clube de Canais, e com certeza esse vai ser mais um vídeo daqueles realmente com um conteúdo diferenciado para você que é assinante do nosso Clube de Canais, o conteúdo que hoje eu não poderia aqui falar abertamente, embora que não é minha opinião, mas a opinião de um líder, de um imã muçulmano na cidade de Melbourne. Ele participa ali de um debate e ele fala abertamente daquilo que ele enxerga sobre o islamismo, por que que jovens nesses países são recrutados para atentados terroristas de uma forma tão fácil, e ele explica claramente por que que acontece isso na Europa, e no caso aí também na Austrália, por que que isso está acontecendo no mundo, e aí um debate com outro líder, também muçulmano, na cidade de Sydney, e a coisa esquenta mesmo. Então, vamos ao vídeo, vocês vão entender de fato, muito mais do que o próprio vídeo está falando, vocês vão entender essa questão, esses acontecimentos. Vamos lá, deixa eu colocar o vídeo aqui no ar, para o nosso fundo musical, para não atrapalhar. Vamos lá, vamos ouvir. E aí o repórter lá, o apresentador, ele começa fazendo uma pergunta, né? Um jovem de 22 anos se suicida usando uma bomba, nascido na cidade de Manchester. Como é que esses jovens se radicalizaram? Então ele pergunta para o líder muçulmano, né? Esse que tem o turbante na cabeça. Good morning. Basically, we need to be very Primeiro realistic. temos que ser bem realistas ao lidarmos com esse assunto. Temos um jovem de 22 anos que se radicaliza com 2 ou 3 sermões, ou seja, é muito rápido. Não é uma questão que você vai demorar um mês, um ano para a pessoa realmente se converter, não, porque estamos falando de jovens, né? Tem aquela cabeça que não tem muita firmeza, é muito impulsivo, né? É aquela idade da rebeldia, então é muito fácil você fazer com que o jovem adentre ao mundo do radicalismo, como ele diz aí, com 2 ou 3 sermões. Aí ele fala na assembleia, né, de uma mesquita mais próxima. Veja bem, ele não está falando aqui de internet, mas de mesquitas realmente muçulmanas. E ele vai falar coisas aqui muito graves e muito interessantes. E no final eu vou explicar para vocês a grande e real diferença do islamismo e das outras, né, grandes religiões no mundo. Tá bom? Vamos lá. A Friday mosque gathering. E aí ele fala, né? Ele vai para a mesquita mais próxima. Ele diz: o assassino de Qutb Sheng em Sydney tinha apenas 15 anos. E foi agora esse mês, há 2 dias, havia uma mulher de apenas 22 anos, que agora está sendo presa por ter ligações com o ISIS. Olha só, essa idade é a idade em que se espera que as pessoas saiam para passear e se divirtam, mas não, tem um grande número de jovens que estão se radicalizando. Isso acontece por causa, quem está dizendo é o imã, viu? Dos livros que nós temos. As escrituras islâmicas que nós temos. Veja bem, ele não está falando de qualquer livro, vamos dizer assim, apócrifo, não. Está falando de livros sagrados, do Alcorão, das Hadites, de livros, não sei se as Hadites não são nem consideradas sagradas, mas ele está falando do Alcorão, tá? Não é de qualquer livro, de qualquer coisa, não. Dos ensinos muçulmanos. Vocês vão entender já já por que a grande diferença do Islã com outras religiões, e por isso que eu acredito cabalmente que o anticristo virá dentro do Islã, por causa do que eu vou explicar para vocês aqui no final. Elas, né, as escrituras muçulmanas, empurram a juventude muçulmana para crer que se você por aí sair matando infiéis, é assim que você vai ganhar o paraíso. Veja bem, isso é a fala de um líder muçulmano. Repito, sou eu que estou dizendo. E aí o apresentador ele questiona: mas então eles estão escutando pregadores, sermões
que são feitos por clérigos como você, ou seja, por líderes religiosos iguais a você, mas são clérigos radicais. O que vocês, clérigos moderados, fazem para expulsar? É muito interessante, pessoal. É muito mais profundo o que ele está falando simplesmente do que ele está dizendo. E não vou deixar vocês sem esse entendimento. Vou explicar, nem que esse vídeo se prolongue mais um pouco, mas vocês precisam entender isso. Os compatriotas que estão fazendo a cabeça desses jovens muçulmanos, né? Ou seja, o que vocês, clérigos, líderes religiosos moderados, estão fazendo para expulsar os líderes religiosos radicais? Que seria o esperado, o normal. E ele vai explicar algo que é muito interessante. Ele até dá uma respirada, olha só, observe aqui, né? Linguagem não verbal, olha só. É uma pergunta que incomoda ele. Como é que eu vou responder isso aqui? Aí ele fala, é muito difícil ser um pregador moderado e pacífico dentro de uma sociedade que está infestada de muçulmanos extremistas. Ele está dizendo que os líderes religiosos moderados são minoria, não têm poder para bater de frente com os radicais. Então, essa ideia, isso aqui quem está falando é o líder, eu estou só trabalhando em cima do que ele falou. Então, ele está dizendo que a maioria são líderes extremistas, que a maioria, e obviamente das próprias mesquitas, também são extremistas. Não é aquilo que, uma minoria dos muçulmanos. Bem, ele está dando a entender aqui claramente que não é isso, que é o contrário, que os moderados são minoria. Observa isso. Então ele fala, está infestado de muçulmanos extremistas. Não vou negar esse fato. Temos um grande número de muçulmanos que são extremistas, mesmo na Austrália. E nós os vemos nos tumultos da Austrália, na Austrália. E os vemos atacar a polícia. Então estamos... Aí ele pergunta, né, o apresentador, estamos infestados de clérigos radicais aqui na Austrália? Sim, clérigos e de seguidores também, ou seja, estamos infestados, né, segundo a fala do imã, de líderes muçulmanos radicais e também, obviamente, de muitos seguidores. E aí, quando você fala de adolescente, 15 anos, 20 e poucos anos, jovens, é uma idade que realmente a pessoa acha que pode tudo, que nunca vai morrer, que é imortal, né? Qual jovem nunca se sentiu imortal, né? Então, você acha que você tem capacidade de fazer tudo e é muito fácil você se iludir. Então, ele fala isso, que é muito interessante. A grande maioria são radicais. Vamos seguir. Eu já disse isso para as autoridades e vou te mostrar algo. Eu comprei isso 2 dias atrás. Olha só. De um shopping em Melbourne, né, na Austrália. É a bandeira da Al-Qaeda, um adesivo, né, um adesivo que se vende por poucos dólares. Existe nas janelas por toda a parte. Eu sei que essas coisas podem ser obtidas em qualquer lugar. Gente, já eu vou explicar essa questão desse imã. Vocês vão entender. A coisa é muito mais profunda, tá? Muito além do que ele está falando, e eu já estou explicando. No final, vou explicar ainda mais algo que ele não falou, mas é mais importante ainda. Então ele fala online, né, na internet você compra isso, mas quando se tem lojas vendendo tais itens abertamente, na cara de pau, e criando essa atmosfera de jihad, para os jovens colocarem nos carros totalmente mudados, em vez... Aí o repórter cortou, né? Você acredita que as autoridades deveriam ter mais poder para se livrar desses clérigos radicais e parafernalhas como essas? Penso que as autoridades entenderam mal a situação.
Ele vai falar algo também agora muito interessante. Presta atenção. Eles têm boas relações com a comunidade muçulmana, né? Ou seja, as autoridades aí no caso da Austrália, tá? Mas ter essas boas relações não significa que se tenha um controle sobre eles. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Olha, as autoridades não estão entendendo. Eles acham que porque tem boas relações, porque estão tratando bem os muçulmanos, aquela turma radical vai se conter. E não vão. Óbvio que não vão. Se a pessoa é um radical e você está dando espaço, está dando liberdade, né, está aceitando aquelas pessoas dentro da comunidade, óbvio que elas não vão se conter. Elas vão cada vez mais serem mais e mais radicais. And that you can prevent a lone wolf attack. Yep. Jim, Aí ele fala aqui, né? Community, but having good relationships. Aí ele fala, você ter boas relações não significa que você vai ter controle sobre essas pessoas e que pode se prevenir de um ataque. Então ele está dizendo, não adianta você achar que porque você vai ter boas relações com essa turma que a galera vai se conter. Não vão, eles vão continuar no plano de radicalizar, de provocar atentados. yep. Jamal, Jamal, você condena muitos atos de terror. many acts of terror. Os líderes islâmicos precisam falar mais. O primeiro-ministro e o ministro das Relações Exteriores ontem ficaram surpresos que os líderes islâmicos estivessem em silêncio. Em silêncio sobre ontem, né? Tudo o que aconteceu. Deve ser essa live, esse reportagem deve ser depois de algum tipo de atentado, não sei a data exatamente, mas enfim. Você tem que ser mais agressivo ou vive com medo? Né? Ele pergunta para o outro líder muçulmano. Aí ele fala, não vivemos com medo. Vivemos em um país muito pacífico. Não sei, e aí começa o embate entre os dois líderes muçulmanos. Né? Não sei de onde o imã, né, tirou essas informações. Primeiro, as escrituras já existem há séculos. Né? Elas não incentivam a violência ou o terror. E aí o imã fica, né, balançando a cabeça. Como assim? É o imã quem está fazendo isso, pessoal. Não sou eu, tá? É o imã lá do Islã lá na Austrália. Não é eu que estou balançando a cabeça. É ele que está dizendo que não, que incentiva sim a violência. Mas ele vai falar isso com todas as letras já. Vamos ouvir. Olha só, tipo, ele não está concordando com nada do que o outro está falando. Né? Isso é uma ideologia do tão chamado Estado Islâmico. Ou seja, esse outro imã disse que não, que isso aí não tem nada a ver com as escrituras do Islã, né, com o Alcorão, com as escrituras sagradas. Isso é invenção do Estado Islâmico. Tá? É o chamado que eles chamam de eles deturpam o Islã, né? Segundo você vai assistir em alguns jornais, vão dizer que esses grupos estão deturpando o Islã. E aí há duas visões, realmente eles estão deturpando o Islã ou eles estão lendo o Islã ao pé da letra? Já vocês vão entender. O que e que tem como alvos os jovens vulneráveis, né? Ele falando do ISIS, que é uma deturpação, né, e tal. Mas somos australianos e o nosso ministro já se expressou. E o outro está querendo interromper porque não está aguentando ouvir isso aí, né? Os sentimentos da nação, isso inclui os muçulmanos australianos. O Grão Mufti ontem condenou os ataques. Gritamos dos telhados que condenamos esses atos. O que podemos fazer? Imã, você está balançando sua cabeça, né? Interrompeu aí o repórter. Existe desconexão entre líderes islâmicos? Ou seja, existe... todos os líderes muçulmanos pensam iguais ou tem alguns que pensam diferentes? Eu discordo. Temos uma situação onde um mês não se passa sem um ataque terrorista em algum lugar do mundo. E pelos 1.400 anos que se passaram, né, ou seja,
toda a história do Islã, years, we have had a religion tivemos of war. uma religião de guerra. Fala do imã, pessoal. Não sou eu que estou dizendo. Ele está dizendo que foram 1.400 anos de Islã, 1.400 anos de guerra. That's exactly what we have had. É exatamente o que tivemos. Não estou inventando isso. São fatos. This is not something I'm imagining. These are facts. We've had Isso é muito many forte, wars. pessoal. How did Tivemos muitas guerras, como Islam foi spread? que o Islã se espalhou da Arábia Saudi Saudita, Arabia, né? Ou seja, através de quê? Segundo ele, de guerras. E a gente sabe que é isso que a história mostra. A história mostra que o Islã, embora ele também se expanda através de algumas conversões, que não é tanto, embora que ele se expanda através do aumento da própria população muçulmana, que isso tem acontecido muito na Europa, mas na maior parte da história o Islã cresceu na base de guerras, assim como, para dar eu sei que é diferente o nível, mas assim como Israel se colocou na Terra Prometida, não foi levando flores, foi através de guerras. Chegou um momento que Deus disse, olha, quem estiver morando aí, vocês passam o rodo em todo mundo, porque essa terra eu vou dar para vocês. Então Israel se baseia, assume o controle da Terra Prometida também através de guerras. Era assim que as sociedades, que as religiões antigas viviam, tá? To Indonesia and Só que tem uma diferença. Já está terminando o vídeo, aí eu vou falar para vocês qual é a diferença do Islã para as outras religiões. Bosnia. Para a Indonésia e Bósnia, foi tudo pela espada, né? Ele fala isso cabalmente. Tivemos muitas guerras. E para alguém vir dizer que as escrituras islâmicas, olha só o que ele está dizendo. Para alguém vir dizer que as escrituras islâmicas não têm nada a ver, quero dizer, isso é contra fatos, não é verdade. Ou seja, segundo ele, toda essa guerra, as guerras que o Islã, que os muçulmanos se envolveram, foi por causa dos ensinos das escrituras islâmicas. É isso que ele está dizendo. As sagradas escrituras islâmicas, aí ele fala cabalmente, são que está empurrando essas pessoas a decepar os fiéis. Deixe-me falar uma coisa. As pessoas que cortam cabeças, aquele senhor, a pessoa que matou as jovens em Manchester, fez aquilo acreditando que ele iria jantar com o profeta Maomé naquela mesma noite. Isso é porque as escrituras prometem. Gente, isso é muito forte. Eu confesso para vocês que eu estou arrepiado aqui. Porque é um imã que está falando, poxa vida. Não sou eu. Não há nada no Islã que justifique, né? O Jamal fala, o imã diz, não minta para os australianos. E aí começa o bate-boca, ninguém entende mais nada. É um ensinamento para decepar, né? Cortar a cabeça. Você não pode sentar aí e mentir para o povo australiano. E ele fala com toda a veemência. Gente, isso é muito forte. Então tá aí. Gente, agora eu vou explicar para vocês aqui o que acontece, né? De verdade sobre isso. Estamos aí com já 18 minutos. Eu disse que ia ser um pouco mais curto, mas já vou concluir agora. Qual é a grande diferença do Islã para as outras religiões? Quando você vê uma pessoa ignorante, burra, né? Tá só entre nós aqui, é o Clube de Canais, e a pessoa diz assim, ai não, mas a Igreja Católica matou muitas pessoas, ai, ui, ui, né? Ou quando você vê alguém dizer assim, não, mas os evangélicos também tiveram ali em alguns países essa questão mais radical em alguns países. Gente, quando você vê esse tipo de pessoa falando esse tipo de coisa, você tem que ter pena dela. Porque assim, obviamente que a Igreja Católica fez isso, obviamente que o judaísmo fez isso. Mas hoje você pode ser gay em Israel e não vão lhe apedrejar, caramba.
Desculpa a palavra, mas, sabe, todas as religiões tiveram reformas. Todas as grandes religiões. O judaísmo sofreu reformas. Embora que no texto da Torá esteja escrito literalmente, né? Se o cara for afeminado, for gay, for pego praticando atos homossexuais, deitado, dormindo com outro homem, apedreja, sei lá, não é corta a cabeça, é apedrejamento, né? Mata aquela pessoa. Isso não acontece mais. Continua no livro, continua escrito na Torá da mesma forma, todo mundo sabe disso. Mas isso não é mais praticado. Se você for ver lá, e os judeus mais radicais, mais os ultra-ortodoxos, eles podem ser contra, eles podem não aceitar algumas pessoas, algumas ações dentro de suas comunidades, mas eles não saem apedrejando pessoas, pelo amor de Deus, não mais. Porque houve reformas dentro da religião judaica. Pessoas viram aquilo ali e disseram, opa, pera ainda. Gente, eu não estou aqui debatendo o mérito espiritual, se é certo, se é errado, nem vou entrar nesse ponto. Mas pessoas disseram, opa, pera ainda. Apedrejar pessoas porque são gays? Será que a gente precisa fazer isso nos dias de hoje? Opa, pera ainda. Escravidão, embora que aquela escravidão que a Bíblia menciona é totalmente diferente da escravidão que a gente viu no Brasil, mas, opa, alguém diz assim, pera ainda, esse negócio de escravidão, em pleno século XX, né, alguns anos atrás, não dá mais, pera ainda, não vamos mais fazer isso. Da mesma forma, a Igreja Católica, que teve a Inquisição, que teve muitas perseguições, chegou num ponto que ela disse assim, não, pera ainda, pessoal, não é mais assim não vamos mais agora, porque o cara é da outra igreja, vamos agora amarrar o cara numa mesa e sair esticando o cara até ver as tripas voando. Não vamos mais fazer isso. Não vamos mais tocar fogo em todo mundo que não seja da nossa religião, tocar fogo nas mulheres, nas bruxas, não. Houveram reformas, pessoal. Todas as religiões foram reformadas, exceto o Islã. Vocês entenderam? A diferença é muito grande. Quando você vê uma pessoa com pouco entendimento, para não chamar de burro, e dizer assim, não, mas a Igreja Católica, olha, o Império Romano matava as pessoas. Não é só passado porque matava no tempo passado, é porque hoje o catolicismo não tem mais essa visão de mundo, isso acabou. Não é só porque passou, é porque isso acabou, não existe mais. Isso não cabe mais na cabeça de um católico sair queimando as pessoas. De nenhum católico, a não ser que seja um maluco aí. Da mesma forma, o evangélico, que também houveram questões aí, em alguns países da Europa, guerras entre católicos e evangélicos, que a galera ia pro pau mesmo. Ou, né, no judaísmo, né, você apedrejar pessoas. Não, pessoal. Hoje, Israel é um regime democrático e tem lá os judeus, tem lá toda ainda a questão da religião, mas essas questões de sociedade, do tratamento com a mulher, do direito das mulheres, dos direitos humanos e diria até dos direitos LGBT, são vistos por todas essas religiões. Ai, não, mas o evangélico não aceita o gay na igreja como gay e tal. Isso é muito relativo, mas tudo bem, vamos dizer que não aceite. Mas você não vê evangélico correndo atrás de homossexuais para matar eles. Não existe mais isso. Pelo menos não uma pessoa normal da cabeça, só se for um maluco. Agora, eu não preciso aqui falar para vocês o que acontece no Islã em muitos países sobre a questão do direito das mulheres, dos direitos LGBT. Eu não preciso falar. Então, é a grande diferença. Todas as religiões sofreram reformas. O Islã continua com a mentalidade de 1400 anos atrás. Não foi reformado. E as pessoas que tentam reformar sentem medo, são minoria. E o imã ele fala isso de forma clara. Eles não têm força para mudar.
porque o Islã, ele realmente, vamos dizer assim, ele calcificou, ele realmente conseguiu se fechar nesses ensinos e não vai mudar mais. Não mudou até agora, não muda mais nunca. Então, é por isso que eu acredito que o anticristo virá de dentro da religião muçulmana. Por quê? Porque é uma religião que, não estou dizendo que todo muçulmano é radical, não estou falando nada disso, mas que é uma religião propícia na atualidade para o radicalismo. Isso é baseado no que o próprio imã falou, tá? Então, pessoal, agradeço a todos vocês. A live ficou um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que foi um conteúdo muito bom. Se deu para entender realmente a diferença, a grande diferença do Islã e das outras religiões, tá? Isso é algo assim muito grande, meus irmãos. Isso não é algo para ser ignorado. Esqueça a Igreja Católica. Igreja Católica, um líder católico vai ser o anticristo. Esqueçam essa besteira toda. Um líder europeu, não. Eles não têm mais essa visão de mundo. Eles são pacíficos, né? De muitas formas, comparado com o que era antigamente. Valeu, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto aqui, quase 11 horas da noite, mas vi esse vídeo, resolvi gravar para vocês aqui, até para já fazer a live da semana para os inscritos do canal. Lembrando, né? Sempre convide alguém para se tornar membro do nosso clube de canais. Valeu, meus irmãos. Deus abençoe a vocês.